Bom dia, amigos, queridos irmãos. Hoje vamos dar continuidade ao item 9, ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Nós vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, para que Ele nos fortaleça nesta manhã, a fim de que possamos compreender o que é o pensamento, a ação magnânima que Ele promove e que nos elege até Deus nosso Pai, por meio do nosso fluxo mental, das ondas mental-eletromagnéticas que nos envolvem. Senhor, que nesta manhã, iniciando mais uma semana de trabalho, estimulados pela força do Evangelho, pela vontade de crescer, de servir, nós te pedimos, Jesus. Dai-nos força e amparo, que os benfeitores possam nos auxiliar na expansão de nossos pensamentos. E glorificados pela luz do seu Evangelho, auxiliando-nos a manter uma vibração elevada, é que te agradecemos, Jesus. E que a paz, a esperança se faz para todos nós. Que assim seja. Queridos irmãos, nós temos dois temas importantes aqui: a ação da prece e a transmissão do pensamento. O que é uma prece? E Kardec nos traz que a prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunhão, em comunicação com o ser a quem se dirige. Nós gostaríamos de trazer algumas reflexões sobre esse primeiro item do Evangelho, quando todos nós precisamos entender que a nossa prece deve ser dirigida a Deus, a Jesus. E muitas vezes nós pedimos aos espíritos amigos, mas para isso nós precisamos compreender como isso funciona. Então nós vamos ver que o pensamento, ele é um atributo responsável pelas minhas ideias. Ele é co-criador, porque ele nos auxilia, a fim de que todo o nosso desejo, a nossa intenção, possa ser dirigida a Deus, a Jesus, ou aquele a quem nós estamos entrando em comunhão. Ela pode ter um sentido de pedido, como nós todo dia fazemos, mas ela pode também ter um sentido de agradecimento ou de uma glorificação. Mas nós também podemos orar por nós mesmos, que é o que nós devemos fazer todos os dias. Pedir a Deus que nos dê força, que nos dê coragem, que nos dê clareza de pensamento, de sentimento, força para poder amar sobre todas as coisas e perdoar aqueles que nos ofendem. Porque que mérito tem eu pedir e não fazer da minha parte em relação ao meu irmão? Então, quando nós fazemos uma prece dirigida a Deus, nós sabemos que existem muitos espíritos que são incumbidos desta execução.
a execução da vontade divina de nos atender, de nos auxiliar. E para isso nós precisamos ter sempre dentro de nós, saber o que nós estamos pedindo. O que nós faremos com esse pedido? Porque nós não pedimos, não podemos pedir para Deus aquilo que não vai nos sustentar. Muitos irmãos nossos pedem para suas ilusões, para as questões materiais. Mas todos nós trouxemos as leis em nossa consciência para que a gente tenha responsabilidade até com o que nós pedimos a Deus, até com o nosso pensamento. E é com o Espiritismo que nós vamos compreender de uma forma mais clara a ação da prece. E por que nós vamos compreender? Porque todo movimento mental, ele exerce uma ação no pensamento, e o pensamento, ele projeta imagens, vibrações que são emanadas pelo meu pensamento. Então, nós que temos que criar um modo de transmissão do pensamento quando nós estamos orando, para que essa força mental alcance uma vibração que possa entrar em circuito mental com outros espíritos. E é por isso que nós vamos ver que a oração tem que ser divina, que é a voz do nosso espírito no grande silêncio. A oração é divina, voz do espírito no grande silêncio. Essa é uma frase de Emmanuel que sempre nos chamou atenção. Veja bem, a nossa oração é um conjunto de pensamentos, de intenções, de vibrações que sai de nós, que emana de nós e vai para o grande silêncio, esse eco divino, essa psicosfera, mas ela é acolhida pelos espíritos que observam as nossas atitudes, que aproximam, que são atraídos pela nossa prece e pela intenção de nossa prece. O pensamento, ele precisa ser compreendido porque é dele que saem todas as manifestações da nossa casa mental. E isso é constituído por fluidos universais, dessa psicosfera fluídica que cada um está mergulhado. E nós vamos ver que nós criamos com este fluido energias que estão dentro do nosso pensamento e que essas energias são levadas em devidas proporções ao pensamento pela vontade. E é assim que os espíritos ouvem a prece que lhe é dirigida, e qualquer que seja o lugar onde se encontram. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações com relação ao estabelecimento da distância entre os encarnados. Como é que eles nos ouvem? No mundo espiritual não há palavras. Há essa manifestação do pensamento que nós transmitimos de um para o outro, como o ar transmite o som. É pela vibração, pela atração eletromagnética que compõe a minha estrutura mental, meu fluxo mental, cujas energias que compõem o meu pensamento, provindas dos sentimentos, são fatores atrativos que atraem outros pensamentos. E essa explicação, ela precisa ser compreendida para que a nossa prece tenha a utilidade necessária e para que a gente tenha essa convicção de que estamos orando para entrarmos em comunhão com Deus, com os espíritos que vão nos auxiliar, especialmente buscando no concurso dos bons espíritos, que muitas vezes
nos agasalham, nos inspiram com suas ideias e que vão ampliar a nossa força moral para que a gente possa vencer as nossas dificuldades. Nós precisamos entender que o pensamento, ele é fonte criadora, por isso precisamos de olhar muito o que pensamos, porque a prece, ele sai da emanação do nosso pensamento, e é pelo pensamento também que nós curamos. Olha como isso é importante. Nós precisamos entender que nós não podemos infracionar as leis de Deus, mas saber que elas atuam em nós sempre atendendo à justiça de Deus. Então nós precisamos saber o que nós precisamos. E o Evangelho diz assim: se não ultrapassássemos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaria as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freios à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ansiosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças. Olha a importância disso, irmãos. Se nós não ultrapassássemos os limites do nosso necessário, o que eu preciso? Esse limite é imposto por mim e muitas vezes eu preciso tanto pela minha vaidade, pelo meu orgulho, em busca de necessidades que alimentam o supérfluo, porque essas necessidades não são do espírito, são as do homem. As do homem que vive no mundo com o pensamento distante de Deus. E se nós tivéssemos o pensamento voltado para as nossas necessidades, nós estaremos no caminho do bem, da caridade, estendendo aquilo que temos, dividindo com aqueles que estão à nossa volta, e isso nos faríamos ver quanto somos felizes, porque nós não temeríamos as quedas e nem as ruínas. E assim nós íamos desenvolvendo aos poucos um sentimento nobre da humildade. E quem desenvolve esse sentimento tem um fator muito importante, porque eles não sofrem decepções com o outro, porque o seu orgulho, ele não tem orgulho para ficar abatido. Então nós vamos ver que o convite ainda incessante para o nosso bem-estar é a prática da lei de caridade. Quando nós não compreendemos o valor da caridade em nossa vida, nós não vamos vencer a inveja, as mentes ociosas, as disputas, as dissensões. E nós poderíamos perceber que nenhum mal desejaríamos fazer, e se nós não fazemos o mal, consequentemente não temeríamos a vingança. Por isso, o Evangelho nos traz esse item com tanta explicação que nós não podemos fugir dessas explicações, reflexões importantes, para que nós possamos conceber que a nossa prece, ela tem um efeito de atração, de atrair os bons espíritos, para que eles possam nos auxiliar a vencer os nossos
pensamentos e as nossas más inclinações. Os espíritos bons têm uma função muito grande. Eles fazem tudo para nos afastar o mal, desviar do nosso pensamento as influenciações destes espíritos que nos causam tanto danos morais e nos sentimentos que ainda carregamos. É preciso que a gente tenha dentro de nós uma postura de buscar os bons conselhos, de ouvir a voz dos espíritos que estão em toda essa obra da codificação, que falam para nós. O Evangelho é a voz divina dos espíritos superiores que vem nos amparar, que vem nos rogar a direção do nosso pensamento. Nós vamos ver, mesmo com a sua eficácia reduzida a essas proporções que estamos dizendo, já não traria a prece nenhum resultados imensos, sim, mesmo que nós não somos perfeitos, mesmo que a gente esteja esforçando, a prece sempre é um bálsamo divino. E aqui Kardec coloca: ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, como com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam a todos os espíritos: renunciar a alguém à prece é negar a bondade de Deus, é recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que eles podem fazer. Esse é o pensamento do espírito espírita cristão que está no mundo procurando compreender a bondade, a grandeza e a misericórdia de Deus. Então, quando nós compreendemos que o pensamento está ligado à inteligência, à consciência, nós vamos ver que a misericórdia divina que nos compele o livre-arbítrio nos chama a atenção para tudo que aquilo que a vontade exerce tem consequências para os nossos atos. Então, quando nós temos uma prece que a gente faz, por exemplo, na casa espírita, no culto, junto a outros, ela tem uma ação maior. Então, Kardec nos disse: a prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e confirmam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos chamassem juntos e em uníssonos. É isso que nós estamos propondo o Evangelho. Que estejamos juntos orando, fortalecendo os nossos ideais, criando esse campo vibratório para todos nós. E assim, cheios de esperança e de alegria, nós pedimos a Jesus que nos dê força para vencer as nossas más influenciações, nossas más inclinações, e que possamos abrir, dissipar desses sentimentos que ainda atrofiam a nossa transmissão do pensamento a Deus, nosso Pai. Obrigado, Jesus. Que a bondade excelsa do seu amor se estenda sobre todos nós nesta hora do passe. Sejamos agraciados com as energias que o mundo espiritual tem a nos oferecer. E que a nossa transmissão de pensamento, nesta hora, a tantos outros irmãos,
tem o seu valor primordial. Ajude-nos, Jesus, a modificar as cicatrizes de nossa alma. E nós te pedimos pela fluidificação de nossas águas, Jesus. Coloque nelas energias que tanto necessitamos. E agradecidos, Mestre, rogamos em favor de todos que sofrem, de todos os nossos irmãos que ora passam pelas suas dores, seja no Brasil, seja aqueles que estão chegando aos continentes, fazendo as suas travessias de dor, os imigrantes que deixam as pátrias, o compromisso reencarnatório tão fragilizado. Que Deus olhe por nós e que Jesus esteja conosco. Amigos, que o Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, sob o influxo de o amor de Eurípides, agasalhe a todos. Que assim seja. Fiquemos com Deus, hoje e sempre.